Eu sou Alexandre Câmara Lima e estou participando do desafio online do Itaú BBA Trainee 2018. Conforme dito anteriormente por Luiz e Leonardo nos vídeos anteriores, sem dúvida, o momento em que vivemos hoje estará nos livros de história das próximas gerações. Por quê? Vivemos uma operação anticorrupção, uma operação Lava Jato que está a pleno vapor. Temos presidentes da República presidentes e ex-presidentes sendo investigados por indícios de corrupção e teremos em 2018 eleições extremamente polarizadas, o que gera uma incerteza política muito grande. Porém, na outra contramão, temos, após um desastroso governo Dilma, uma equipe econômica que conseguiu tomar de volta as rédeas da economia nacional, representada por Meirelles, que é extremamente reconhecido internacionalmente e apoiado pelo mercado, o que gera uma estabilidade econômica. Então, como os últimos acontecimentos e as projeções econômicas impactam os negócios do Banco de Atacado? Vemos que as taxas de juros estarão bastante baixas, certo? Nos próximos anos, beirando aí os 7%, esse ano com 7,25%, e nos próximos anos em torno dos 7%. Uma taxa de desemprego que provavelmente iniciará um processo de diminuição constante. Já se iniciou, provavelmente esses números continuarão, ou seja, aumentarão a taxa de emprego das pessoas, o que acarreta o aumento da taxa de emprego, aumenta o poder de compra das pessoas. E aí, com esse aumento do poder de compra, gera-se um crescimento da economia, o crescimento do PIB, e aí temos o seguinte cenário: uma economia estável, uma taxa de juros baixa e o aumento de empregos. Esse aumento de emprego gera um aumento da capacidade de compra, o que gerará um aumento de demanda. Esse aumento de demanda provavelmente serão criados novos negócios, novas concorrências e assim a economia iniciará um ciclo de ascensão. Olhando pelo olhar do investidor, certo? Pela perspectiva dos investidores. Os investidores tinham recentemente uma taxa de juros elevada, o que geravam títulos públicos com taxas muito satisfatórias e atraíam esses investidores a investir em títulos públicos. Por quê? Porque são seguros, extremamente seguros, e a gente estava vivendo um momento de retirada de uma presidente da República, início de um novo presidente. Então, naquele momento era a melhor forma de investir. Porém, atualmente se tem uma perspectiva de economia estável com taxa de juros baixa. Ou seja, esses investidores buscarão investimentos mais rentáveis, que poderia ser o mercado de ações. Porém, muitos investidores acham o mercado de ações muito arriscado, ou então especialistas falam que os números, os valores das ações já chegaram a patamares muito altos que não refletem a realidade econômica atual. Então, como é que a gente pode olhar agora da perspectiva do Banco Itaú BBA? Como é que esse banco de atacado pode continuar gerando valor aos seus clientes? Eu trago aqui uma proposta, que o Banco de Atacado deveria focar na geração de crédito para empresas. Porém, como é que seria o perfil dessa empresa? Seriam empresas que, apesar da profunda crise financeira em que estamos passando e vivenciamos nos últimos anos, conseguiram se manter fortes em seus setores. E essas empresas também conseguiram se manter equilibradas. Consequentemente, com o aumento do emprego e o aumento das demandas, aparecerão novas demandas para essas empresas, seja de serviços, sejam de produtos. E aí, essas empresas necessitarão de reinvestimentos para poder atender essa demanda. Então, entraria o papel do banco de apoiá-las nos próximos desafios e nesses próximos reinvestimentos. Eu trouxe um exemplo rápido de uma transportadora, que no momento de crise ela conseguiu, apesar da menor demanda, se manter equilibrada, se manteve ativa. Isso significa o quê? Administradores responsáveis. Então, após a crise, aumenta a demanda. Essa empresa necessita de reinvestimentos. Entraria o Banco de Atacado ajudando nos créditos desse reinvestimento, apoiando ela, e a empresa, em contrapartida, trará segurança ao banco, porque em momentos de crise se mostrou firme, mostraram que tem administradores que tomam as rédeas e, consequentemente, isso aumenta a chance de que esses tomadores de crédito irão honrar suas dívidas. Então seria esse foco de empresas fortes em seus setores,
que precisarão de crédito para atender o aumento de demanda futuro dos próximos anos. Trago um pouquinho a minha experiência de vida. Eu sou engenheiro civil, formado no janeiro de 2016, e apesar de nos últimos 2 anos ter criado 2 empresas, o meu maior desafio que eu já vivenciei na minha vida foi ter me mantido estável emocionalmente após o falecimento do meu avô, que era um verdadeiro amigo, um mestre, um conselheiro e que era muito próximo a mim. E apesar de toda essa proximidade, todo esse relacionamento muito afetivo, muito próximo, eu consegui me manter estável, consegui resolver boa parte dos problemas que aparecem pós-morte, dos atos fúnebres e tudo isso. E isso, depois de um tempo, mostrou para mim a minha postura de liderança perante toda a minha família, que apesar da minha pouca idade, fui respeitado e tive um papel fundamental nisso tudo. Então, eu tenho essa característica inata de ser líder, de estar liderando pessoas, independente da minha idade ser pouca ou muita. Muito obrigado pela atenção de todos.